tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma palavra muito especial. Hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante que tem que ficar aqui, gravado na nossa cabeça e no nosso coração, tá bom? Já que vocês prestem bastante atenção. Mas antes, para abrir o nosso entendimento, para a gente preparar o coração para receber essa palavra, vamos fazer uma oração? Fecha os olhinhos, coloca a mão no coração e fala assim: Papai do céu, usa as suas palavras para me convencer da verdade, que eu possa entender, ouvir e praticar o que o Senhor vai me falar. Em nome de Jesus, amém. Viu? Vocês precisam estar com o entendimento, com a mente aberta, o coração aberto para receber a palavra de Deus. Amém, crianças? Então vamos lá. A tia vai falar para vocês sobre o nosso manual de vida, a nossa Bíblia, porque lá em João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual é a verdade? A nossa Bíblia, o nosso manual de vida. É aqui que tem a nossa verdade. Amém? Então nós vamos falar agora, primeiro, lá na primeira carta de Timóteo, no segundo capítulo, no versículo 5, porque lá fala assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala homens, ele está falando de homem, de mulher e de crianças também, tá? Então fala aqui que há só um mediador entre Deus e o homem. Para chegar lá em Deus, a gente tem só um mediador, que é Jesus Cristo. Essa é a verdade que a palavra fala, que só podemos adorar, só podemos exaltar o nosso Deus, porque para chegar até Ele, só Jesus. Então nós temos só Jesus que é o nosso mediador. A partir do momento que a gente conhece Jesus, anda junto com Jesus, a gente pode chegar no céu, porque só Jesus conhece o caminho, porque Ele é o caminho, Ele é verdade, Ele é a vida. Então só Jesus pode nos levar ao céu, que é a Deus. Amém? Então, aqui vocês aprenderam que há só um, que é o caminho para levar a Deus, que é Jesus. Está aqui na Bíblia, na primeira carta de Timóteo, no segundo capítulo, no versículo 5. Só existe um mediador entre os homens e Deus. Amém? Só que lá em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 28, fala assim: porém, se alguém de vós disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Olha só, tá falando que a gente não pode comer coisas que foram consagradas a ídolos, porque a gente já aprendeu. Então isso tem que estar, a gente tem que ter consciência que a gente não pode comer coisas consagradas a ídolos. Tá, tia, a senhora está falando de ídolos, eu não estou entendendo. É aquelas estátuas? Sim, ídolos são estátuas de pessoas que foram cristãs, que alguns até serviram a Deus, foram pessoas que estavam perto de Jesus e as pessoas colocaram ele como santo, fizeram estátuas e hoje eles adoram. Só que quando aqui a palavra de Deus fala que a gente não pode comer coisas sacrificadas a eles. Sacrificada, o que é sacrificada? É ofertada. Quando oferta para os ídolos, a gente não pode comer. Isso você já sabe, você aprendeu. A tia está falando que está aqui no manual de vida, na nossa Bíblia. Se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais por causa daquele que vos advertiu. Então não pode comer o que foi sacrificado a ídolos. Amém? Então vocês entenderam que só existe um Deus para a gente adorar e o caminho que nos leva a Deus é só Jesus, é só Jesus. Amém? E que a gente não pode comer nada sacrificado a ídolos. Aí, a tia vai contar para vocês assim, uma história, ela não está diretamente aqui na Bíblia, mas é o que as pessoas falam, o que as pessoas contam e acaba que chega aí em você também. Na história, conta sobre dois irmãos gêmeos que eles eram cristãos, né? Eles sabiam a verdade, eles conheciam a Deus.
O nome de um era Cosme e do outro Damião. Eles eram meninos muito inteligentes, eles se formaram em medicina e eles eram tipo pediatras, sabe aqueles médicos que cuidam de criança? E quando eles vão cuidar quando vocês vão no médico, vocês recebem um bombom, uma bala, um balão, porque eles são pessoas que são especialistas em cuidar de crianças e gostam de agradar as crianças. E esses dois rapazes, eles eram médicos, eles conheciam a verdade, a palavra de Deus, eles consultavam as crianças, agradavam as crianças e quando precisava eles faziam até de graça o serviço porque eles tinham um amor ao próximo que eles conheceram através da palavra de Deus. Só que um dia um imperador muito malvado chamado Diocleciano, ele era muito malvado esse imperador. Ele pecou e falou para os irmãos que faziam uma obra, porque eles, com o trabalho dele, eles levavam a mensagem de Jesus, porque eles conheciam a palavra e a verdade de Deus. Esse rei fez uma estátua e falou para os dois irmãos adorarem e se prostrarem diante dessa estátua. E eles não quiseram, porque eles conheciam a verdade. É que nem aquele Sadraque, Mesaque e Abednego que está na Bíblia, que o rei falou para eles, se eles não se prostrarem, eles iam ser jogados lá naquela fornalha de fogo. E eles não se prostraram, foram jogados e Deus salvou eles. Só que com Cosme e Damião foi diferente. Eles não se prostraram, eles não quiseram se prostrar, eles se negaram porque eles conheciam Jesus, falando, não, só Deus é meu Senhor. Aí o rei ficou muito bravo e mandou matar os dois irmãos. Aí, com mais maldade no coração dele, ele fez estátua dos dois irmãos e falou para todo mundo adorar eles também. Aí agora vocês ficam pensando, se eles morreram porque eles não quiseram adorar um outro Deus, vocês acham que eles iam ficar alegres se a gente fosse adorar eles também? Não, porque eles conheciam a verdade que a gente só deve adorar a Deus. Aí esse rei, ele fez todos os povos daquela época adorar os dois irmãos que ele tinha mandado matar e mandava levar ainda as coisas para consagrar lá os doces, os bombons. Que coisa, né? Gente, que coisa horrível que fizeram com esses meninos. Além de matar, fizeram uma estátua e fizeram o que eles não queriam fazer. Eles não queriam adorar outros deuses. E o rei usou isso com muita maldade e fez uma estátua deles para eles serem adorados também. Que triste, né? Então, essa história até hoje acontece. Tem pessoas que acreditam, porque como o rei falou naquela época que era para adorar, tem pessoas que adoram. E essas pessoas que adoram, elas fazem isso e levam para as crianças, oferecem para as crianças. Só que a gente que conhece aqui a verdade, que fala que a gente não pode comer nada sacrificado a ídolo, a gente não pode comer, porque a gente sabe que esses meninos, esses médicos, esses dois cristãos, eles foram mortos porque eles não adoraram outros deuses. Então a gente também não pode comer nada que foi consagrado a eles. Por quê? Porque eles estão também dormindo, esperando o grande julgamento que vai ter quando Jesus voltar. Então eles não estão naquela, vamos falar assim, eles não estão se alegrando com isso, porque eles estão aguardando o julgamento dele, eles não estão vendo, eles não estão recebendo isso, só que as pessoas usam com maldade. Então a gente não pode receber nada que for consagrado a ídolos, independente de ídolo que for, não só dos dois irmãos, mas como de qualquer outra estátua que vocês verem, que forem feitas e que falar é daquele ou é daquele outro. Então a gente não pode, por quê? Porque a palavra de Deus, a Bíblia, que é verdade, o nosso manual de vida fala: porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolos, sacrificada é ofertada. Se vocês sabem que foi ofertado a ídolos, a estátuas, não comais por causa daquele que vos advertiu. A palavra que nos advertiu. A palavra, por causa da palavra que nos adverte. E quem é a palavra? É Jesus. Então Jesus está nos advertindo que a gente não pode comer nada consagrado a ídolos. Amém? E só existe um
Deus. E o único caminho para a gente chegar a esse Deus é Jesus. Amém? Eu espero que fique guardado no coração de vocês essa mensagem de Deus. Amém? E papai, mamãe, vocês podem estudar, pode ler com seus filhos depois a palavra lá aqui em 1 Coríntios 10, 28. Vocês podem ler desde o 23. Estudam a palavra e repassem para as crianças também. Aí depois do culto, passa aqui e pega as atividades para eles pintarem, para eles desenharem. E ensine a verdade, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui o nosso manual de vida tem tudo que a gente precisa para viver a verdade de Jesus. Amém? Um beijo e até a próxima.